Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos assuntos da disciplina, hoje a gente vai começar com a saúde ambiental propriamente dita, né? A gente já conversou um pouco sobre saúde, o que é saúde e doença. A discussão foi bem legal, foi bem interessante. Daí nós começamos a entrar na questão ambiental, né? Discutimos muito sobre desenvolvimento sustentável, crise ambiental, aspectos e impactos ambientais e assim por diante. Então nós discutimos um pouco também sobre resíduos, né? Nós discutimos um pouco sobre saúde e discutimos um pouco sobre meio ambiente. Que tal se agora a gente misturar os dois? Misturar saúde e meio ambiente. A partir da mistura desses dois assuntos, a gente tem o que chamamos de saúde ambiental. Mas o que é saúde ambiental? Existem diferentes conceitos sobre saúde ambiental. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que é a parte de saúde pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser humano que podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e o bem-estar. Já o Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente diz que são práticas que objetivam a promoção, proteção e prevenção em saúde frente aos condicionantes que afetam direta ou indiretamente a qualidade de vida e de saúde dos seres humanos em relação com o meio ambiente e que são mediados pelos processos produtivos e padrões de consumo decorrentes desses processos produtivos. Essas práticas são localizadas nos diferentes contextos culturais e desenvolvimento socioeconômico de cada sociedade. Então, a saúde ambiental visa tornar tudo isso daí saudável e eticamente sustentável. E, finalmente, a Portaria 3252 de 2009, aqui do Brasil, fala que saúde ambiental nada mais é do que o conjunto de ações que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambiental relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. Gente, mas o que significa tudo isso? O professor acabou de ler um monte de conceito, mas na prática, professor, o que significa? A gente pode dizer que saúde ambiental nada mais é do que o conjunto de fatores que estão em volta do ser humano, que estão no ambiente e que vão afetar a saúde do ser humano. Simples assim. Então, quando a gente fala de saúde ambiental, a gente está falando de fatores biológicos, como bactérias, vírus, parasitas, organismos geneticamente modificados e assim por diante. Qual é a relação deles com a saúde do ser humano? Quando a gente está falando de fatores físicos, por exemplo, clima, né, temperatura, umidade, ruído, radiação, luminosidade, energia, pressão do ar, né? Se está a nível do mar, se está em grandes altitudes. Esses são os fatores físicos que afetam a saúde do ser humano. A gente também está falando de fatores químicos. Normalmente, os fatores químicos são aqueles produzidos pelo próprio ser humano, tá? Mas existem fatores químicos naturais que afetam o ser humano. Então, entre os fatores químicos em geral, nós temos agrotóxicos, drogas, né, medicamentos, o ato de fumar ou não, aditivos alimentares, principalmente naqueles alimentos processados, poeira, substâncias inflamáveis, solventes e metais que podem intoxicar o ser humano. E a gente também não pode esquecer de um dos grandes fatores nos dias de hoje que mais afetam a saúde do ser humano. São os fatores psicossociais. Por exemplo, estresse no trabalho, estresse em casa, doenças de trabalho, a problemática das relações humanas, situações perigosas que os seres humanos se colocam, e entre outras, né? Então, saúde ambiental, gente, eu acho que esse slide e o próximo também vai mostrar a mesma coisa. Esse slide mostra muito bem o que é saúde ambiental. São todos os fatores que ocorrem em volta do ser humano que acabam atingindo a saúde do ser humano. Então a gente pode dizer que é o ambiente físico, né? Solos,
recursos hídricos, atmosféricos, clima em geral. O ambiente biológico, né, são flora, fauna, micro-organismos, principalmente aqueles patogênicos, né, que provocam doenças, como todas as atividades humanas. Vai desde atividades práticas, como produção agrícola, industrial, uso e gestão da água, resíduos, urbanização, até questões socioeconômicas, como distribuição de renda, qualidade de serviços públicos e assim por diante. Vocês entenderam bem o que é saúde ambiental? Então, a saúde ambiental a gente pode resumir que são todos os fatores que estão por aí no ambiente, podem ser naturais ou não, que afetam a saúde do ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vem falando desde a primeira aula que nós temos que tomar cuidado com o que ocorre em volta do ser humano. Mas essa ideia de saúde ambiental, ela como expressão saúde ambiental, como conjunto de palavras, saúde ambiental, ela é relativamente nova. Mas o ser humano faz isso sim há muito tempo. Então vamos discutir um pouco sobre como foi a evolução da saúde ambiental ao longo do tempo. Gente, o saneamento ele já existe há muito tempo, ele não é coisa das sociedades mais novas. As culturas mais antigas já tinham a noção de saneamento, você melhorar o ambiente em volta. Então, o saneamento se desenvolveu de acordo com a evolução das diversas civilizações nos diversos lugares do mundo. Acontecia que algumas vezes uma civilização ela evoluía e com isso evoluía junto o saneamento, mas à medida que aquela civilização caía, a prática do saneamento caía junto com ela, né? E daí renascia com outras culturas, outras civilizações que iam renascendo. O Velho Testamento, por exemplo, da Bíblia, já traz que deviam ser feitas práticas sanitárias para evitar doenças. As tradições médicas na Índia de 2000 até 2000 antes de Cristo, quer dizer, há 4.000 anos atrás, já dizia, essas tradições já diziam que a água impura deveria ser purificada. Né? A gente começou a ver que a vida em comunidade, se não bem regrada, podia trazer uma série de riscos, perigos ao ser humano. Então a gente tinha que tentar evitar com que esses perigos se tornassem realidade. No século IV a.C., já teve um primeiro esforço para relacionar em diversos lugares do mundo o meio físico com as doenças. E daí começaram a surgir o que a gente chama de hoje de práticas sanitárias coletivas. Então começou lá com os romanos, por exemplo, aquedutos, banhos públicos, termas, o chamado esgoto romano, que eles chamavam cloaca máxima romana, que pegava todo o esgoto de toda a cidade e levava para um lugar só. Eu me lembro que uma vez eu fui numa antiga colônia romana, de mais de 2.000 anos, lá no norte da Alemanha, na fronteira com a Holanda, e lá eles já tinham banheiros, onde que as pessoas iam fazer as suas necessidades em banheiros. Eram coletivos, mas já tinha banheiro. Só que isso foi evoluindo cada vez mais. Então, no século XIX, começou um avanço muito grande relacionado à saúde ambiental. Então, em 1854, por exemplo, foi comprovada cientificamente a associação entre fontes de água consumida pela população de Londres e a incidência de cólera, matando muita gente. Nos séculos XIX e XX, né, 1800, 1900, já a gente começou em larga escala sistemas coletivos de saneamento e isso estava mostrando um reflexo muito positivo sobre a saúde do ser humano. Nos Estados Unidos, eles tinham muito problema de mortes por febre tifoide. Isso foi tentado resolver, né? Foi diminuído muito com o aumento no abastecimento de água pura, né? Para parte da população entre 1885 e 1940.
Só que a visão de saúde ambiental foi aumentando cada vez mais e na década de 1970 a gente já tinha uma visão muito importante de que os avanços no setor de tratamento de água e esgoto nos países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, reduziriam muito as taxas de mortalidade, principalmente entre as crianças. Então, a partir dessa ideia, dessa visão, foi mudada muito a política para a área de saúde, principalmente vinda dos órgãos internacionais de desenvolvimento. Então, eles começaram a priorizar a atenção primária à saúde em relação ao tratamento e prevenção de doenças do que o saneamento propriamente dito. Na década de 1980, a ONU declarou como década internacional do abastecimento de água e esgotamento sanitário, que serviu de base para uma série de estudos mostrando a importância da relação da saúde e saneamento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, das populações em geral. Então, uma série de investimentos em saneamento, principalmente no tratamento de esgoto, começou a diminuir a incidência de doenças e internações hospitalares e evitar o comprometimento dos recursos hídricos de cada localidade, de cada município. É interessante que já desde a década de 80 vem sendo feitos estudos mostrando que a cada dólar investido no saneamento básico, você economiza 4 dólares no sistema de saúde pública, né? Porque você evita uma série de doenças. O saneamento básico também faz com que a gente consiga preservar os recursos hídricos de cada localidade. Eu já comentei com vocês que hoje em Curitiba nós não temos nenhum rio vivo, absolutamente nenhum rio vivo, tecnicamente vivo, né? Todos os rios recebem esgoto tanto industriais, mas principalmente esgotos domiciliares, né? Vindo da casa de cada um de vocês. Pessoal, quando a gente fala de saúde, a gente tem alguns campos principais, né? Hoje no Brasil a gente tem um sistema muito bem feito, né? Quer dizer, muito bem pensado, estruturado, que é chamado Vigilância em Saúde. A vigilância em saúde, ela trata de 4 áreas básicas. Primeiro, a vigilância sanitária, né? Então, inclusive, a gente tem a Anvisa, que ela trabalha principalmente sobre produtos e serviços, né? Hospitais, fabricação de medicamentos e afins. O segundo campo da vigilância em saúde é a chamada vigilância epidemiológica, que trata sobre as populações e a incidência de doenças entre as populações. Por exemplo, pandemia de coronavírus, né? Covid-19. Então, a vigilância epidemiológica é que trata do alastramento de doenças entre a população. O terceiro grupo de vigilância em saúde aqui no Brasil é a vigilância da saúde do trabalhador. Então, nós temos a vigilância sobre as condições e riscos à saúde em ambientes de trabalho. E o que nos interessa no momento é o quarto grupo da estruturação da vigilância em saúde aqui no Brasil, que é a vigilância ambiental, que trata sobre os riscos que todos os fatores do meio ambiente trazem à saúde humana. É claro que esses 4 grupos de vigilância em saúde no Brasil estão interligados. Eles não são isolados, pessoal. Eles têm uma interligação muito grande. Só que para facilitar o manejo entre eles, então a gente faz essa distinção. Mas não significa que um não trabalhe com o outro. O que a gente vai dar maior importância na nossa disciplina é a vigilância ambiental. É o que a gente chama de saúde ambiental propriamente dita no Brasil. E a vigilância ambiental, a saúde ambiental aqui no Brasil, ela trata de doenças relacionadas a vários aspectos do meio ambiente.
Por exemplo, doenças relacionadas à poluição do ar, da água, do solo, os problemas advindos em termos de saúde humana das alterações climáticas, né, do aquecimento global, problemas associados com edificações, por exemplo, o sistema de ar condicionado. A saúde ambiental no Brasil ainda trata de doenças associadas a riscos químicos e biológicos pouco regulamentados, por exemplo, organismos geneticamente modificados. Trata da insegurança alimentar. A gente sabe que uma boa parte da população não tem acesso à alimentação de qualidade, e quantidade. A saúde ambiental trata, junto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, de riscos radioativos não quantificados, e tem uma área muito forte de atenção à saúde em relação aos resíduos produzidos pelo próprio ser humano. Como que a gente pode ver isso dentro da sociedade? Isso tem muito a ver não só com a pobreza, mas também com a pobreza, né? Se eu tenho uma sociedade pobre, eu tenho uma população com poucos bens e serviços. Ela vai ter baixos salários somente para a sua subsistência. Com isso, vai afetar a nutrição, a educação e vai ter uma baixa qualidade de vida, provocando doença. Daí eu tenho dois caminhos. Eu tenho energia humana deficiente, que vai dar ensejo a doenças, a mais doenças, e outro caminho é poucas possibilidades efetivas de recuperação da saúde, com um sistema de saúde pública baixo, com baixo investimento em saúde pública e medicina preventiva. Daí isso vai trazer mais doença. E isso vai gerar mais pobreza, porque as pessoas estão mais doentes. Então a gente fala que pobreza que gera mais doença. E a doença vai perpetuar a pobreza. Se a gente tem uma sociedade mais rica, mais avançada, mais igualitária, a gente tem menor possibilidade de doenças, de aspectos do ambiente em volta das pessoas que vai provocar mais doenças. Isso não significa que sociedades ricas não tenham doenças, por favor, tá? Mas normalmente essas doenças são diferentes, né, do que uma sociedade mais pobre teria e são em mais baixo índice de incidência. Para tentar diminuir o problema da falta de saúde de uma sociedade, ainda mais com uma sociedade como a nossa, a gente tem aqui no Brasil o que chamamos de promoção da saúde. Aqui no Brasil, promoção da saúde, ela consiste em políticas, planos e programas de saúde pública com ações voltadas em evitar que as pessoas se exponham a fatores condicionantes e determinantes de doença. A exemplo dos programas de educação e saúde que se propõem a ensinar a população a como cuidar da sua própria saúde. A gente diz que promoção da saúde, ela tem como principal objetivo incentivar condutas adequadas à melhoria da qualidade de vida, distinguindo-se da atenção primária ou ações de medicina preventiva que identificam precocemente o dano e ou controlam a exposição do hospedeiro ao agente causal em um dado meio ambiente. Então a gente pode dizer que promoção à saúde são ações principalmente de governos, mas pode ser também da sociedade civil, que faz com que as pessoas mudem seus conceitos, mudem seus modos de vida para se expor cada vez menos a fatores do ambiente que vão provocar doenças. A portaria 687 do Ministério da Saúde de 2006, ela coloca como deve ser a promoção da saúde no Brasil a nível federal, estadual e municipal. Em termos gerais de saúde geral, a gente fala
que essas três esferas de governo devem divulgar, sensibilizar e mobilizar para a promoção da saúde, para as pessoas terem alimentação saudável, para terem práticas corporais e atividade física. Devem promover programas de prevenção e controle ao tabagismo, ao fumo. Devem ter programas para redução da mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, assim como de acidentes de trânsito. Os programas de promoção à saúde a nível federal, estadual e municipal devem se ater também à prevenção da violência, estímulo à cultura da paz e principalmente do que a gente chama de promoção do desenvolvimento sustentável, como a gente já viu em várias aulas anteriores a esta. Essas são as principais funções de programas de promoção à saúde aqui no Brasil. Em 2014 foi feita uma revisão da Política Nacional de Promoção à Saúde e colocou como pontos básicos determinantes sociais de saúde, DSS, equidade e respeito à diversidade, a promoção do desenvolvimento sustentável, a criação de redes de produção social da saúde e do cuidado, o desenvolvimento de ambientes e territórios saudáveis. Um dos pontos básicos é a vida no trabalho para diminuir os problemas de saúde e também a cultura de paz e direitos humanos para evitar conflito dentro da sociedade e assim ter menos violência. Isso que a gente está falando são ações de promoção à saúde em geral. Mas vocês podem ver, tanto no slide anterior como nesse slide, que um dos pontos de promoção à saúde mais importantes é relacionado ao meio ambiente, não é? Através do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é a gente aproveitar os recursos hoje de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos para serem aproveitados. Então, daí a gente entra na promoção da saúde ambiental. A saúde ambiental, então, como eu falei para vocês, é a influência dos fatores externos sobre a saúde do ser humano. Isso é tão importante que a gente já colocou na promoção em saúde, em geral, aqui no Brasil, inclusive por lei. Só que a gente fez um ramo aqui no Brasil especificamente para a saúde ambiental e para a promoção da saúde ambiental. Ela é tão importante que hoje no Brasil a gente tem ligado ao Ministério da Saúde a coordenação de vigilância em saúde ambiental. A Instrução Normativa 1 de 2005 define as competências de cada órgão da Federação, a União, os Estados, o município e o Distrito Federal, na área de vigilância em saúde ambiental. A partir disso, tem o que a gente chama de Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Assim como a gente tem a Anvisa, a Agência de Vigilância em Saúde, né? A gente tem o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, chamado SINVSA. O principal objetivo é recomendar e adotar medidas de promoção em saúde ambiental, prevenção e controle dos riscos relacionados à saúde e outros agravos da doença, especialmente quando a gente fala da qualidade da água para consumo humano, qualidade do ar, qualidade do solo, contaminantes ambientais e substâncias químicas, desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de trabalho. Como vocês podem ver, a gente está falando dos principais fatores do meio ambiente que podem afetar diretamente a saúde do ser humano. Por isso, então, entra no nosso Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Então, a gente já está indo um pouco mais adiante. A gente já está indo na questão
do meio ambiente ligado à saúde do ser humano. O decreto 7797 de 2012, no seu artigo 43, ele fala sobre as competências do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador aqui no Brasil. Primeiro, gerir o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, é o que eu já falei. Coordenar a implementação da política e acompanhamento das ações de vigilância e saúde ambiental, propor e desenvolver metodologias e instrumentos de análise e comunicação em riscos em vigilância ambiental, planejar, coordenar e avaliar o processamento, acompanhamento e supervisão das ações de vigilância e saúde ambiental e gerenciar o sistema de informação e vigilância ambiental aqui no Brasil. Então, ele é ligado ao Ministério da Saúde, assim como outros sistemas de vigilância, e ele tem como função principal desenvolver todo o sistema de vigilância em saúde ambiental aqui no Brasil, ligado, como eu já falei, a doenças ligadas à água para consumo, ar, solo, contaminantes ambientais, desastres naturais, acidentes, fatores físicos e ambiente de trabalho. Professor, está meio confuso. Então eu vou explicar em um outro esquema aqui do próprio Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, como funciona a promoção de saúde ambiental aqui no Brasil. Encabeçando tudo, a gente tem a Coordenação Geral de Vigilância Ambiental. Ela é dividida em 3 vigilâncias, digamos assim. A vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes, VIGIPEG, a vigilância da qualidade de água para consumo humano, VIGIÁGUA, e a vigilância em saúde dos riscos associados aos desastres. É claro que essas 3 áreas, elas também se comunicam, além do Ministério da Saúde, elas se comunicam com o Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, a vigilância em saúde das populações expostas a contaminantes, ela trabalha contaminantes do solo, do ar e contaminantes químicos em geral, tá? Então, ela vê a contaminação do solo, a poluição do ar e o efeito dos contaminantes químicos sobre a saúde humana. A Vigiágua é a vigilância da qualidade da água para consumo humano, daí ela trabalha com a poluição da água propriamente dito, né, e os contaminantes que podem atingir, afetar a saúde do ser humano, principalmente a água de consumo, tá? Já a vigilância em saúde de riscos associados a desastre, ela ainda está subdividida, a Vigidesastres, em 2 outros grupos. A vigilância em saúde ambiental associada aos fatores de risco, VIGIFISC, e a vigilância em saúde ambiental associada aos acidentes com produtos químicos, tá? Então eu tenho os desastres de origem natural, mudanças climáticas, que são trabalhadas dentro da Vigidesastres, ou na Vigivis, ou na Vigiap, que é produtos perigosos, tá certo? Então esse é o sistema de vigilância em saúde ambiental aqui no Brasil. E cada um com a sua tarefa, visando diminuir o risco dos condicionantes ambientais sobre a saúde do ser humano. A gente pode imaginar o seguinte, e daí esse vigilância em saúde ambiental, a promoção da saúde ambiental aqui no Brasil vai trabalhar. Então a gente pode trabalhar nesse sentido. Começar com as atividades fontes, aquilo que provoca algum problema sobre o ser humano. Por exemplo, indústria, energia, transporte, atividades domésticas, gerenciamento de resíduos e agricultura. Todas essas atividades são chamadas forças motrizes, que vão emitir poluentes para o meio ambiente. Isso é chamado de pressão. Esses poluentes, essas emissões, elas vão contaminar o meio ambiente, vão contaminar o ar, a água, alimentos e solo. Isso a gente chama de estado. E daí vão expor o ser humano
a esses contaminantes. É o que a gente chama de exposição externa de dose absorvida. Essa é a exposição. E daí, esses contaminantes que vão ser expostos ao ser humano, vão provocar efeitos na saúde do ser humano. Pode ser efeitos precoces, chamados subclínicos, moderados, chamados clínicos, e avançados, chamados permanentes. Esse é o efeito. Para combater, para trabalhar cada uma dessas etapas, então, nas forças motrizes e pressões, a gente tem as políticas públicas saudáveis, no Estado a gente tem o licenciamento ambiental, na exposição a gente tem atenção primária à saúde, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, e no efeito a gente tem assistência. Eu quero que vocês estudem bem este slide, porque ele vai demonstrar muito bem qual é o papel de cada um de vocês no grande sistema de promoção à saúde e principalmente promoção à saúde mental. Vocês entenderam que a gente não pode trabalhar só a saúde do ser humano, esquecendo do resto que vai ocorrer em volta? Então a gente, inclusive, em termos governamentais, a nível municipal, estadual e federal, a gente tem vários pontos onde que a gente pode atuar, que é essa coluna da direita aqui. Políticas públicas até assistência em forma de unidades de pronto atendimento, hospitais e etc. Tá? E como você, como profissional da área da saúde, pode atuar? Como um profissional da área de saúde pode e deve atuar em termos de saúde ambiental. E é isso que a promoção da saúde ambiental aqui no Brasil quer e trabalha. Né? O profissional da saúde, ele vai trabalhar com problemas de saúde. Mas da onde vêm esses problemas de saúde? Por exemplo, da qualidade de água, é um problema muito sério, principalmente no meio urbano. As condições ambientais, sistema de abastecimento, sistema de tratamento de esgoto, condições socioeconômicas da família, equipamentos sociais, o perfil epidemiológico, tudo isso daí vai nos dar uma visão integral do indivíduo e da família. E é isso que a gente deve prestar mais atenção. A gente já não pode mais tratar só o problema de saúde única e exclusivamente da pessoa. A gente tem que começar a pensar no todo, tudo que ocorre em volta das pessoas. Isto é saúde ambiental. E a partir de agora a gente vai começar a tratar mais especificamente cada um desses problemas em termos de saúde ambiental e como podem afetar o ser humano, tá? Então é muito importante vocês terem essa visão global, essa visão holística. Tá certo, pessoal? Vamos pensar mais, vamos refletir mais sobre o nosso papel. Vamos ver como a gente pode promover a saúde ambiental na sociedade onde que a gente está inserido. Tá certo, pessoal? É isso. Vamos pensar um pouquinho mais, então, sobre esse tema. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E até a próxima aula.